Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais essa aula online, que tem como tema hoje como funcionam as democracias. Um tema motivado pelo vídeo que circulou nos últimos dias de uma live entre o psiquiatra Ítalo Marcilli e dois dos fundadores e produtores da empresa Brasil Paralelo, que já foi inclusive tema de uma das minhas aulas online, quando abordei no segundo, terceiro encontro o tema do revisionismo histórico e citei a empresa como uma produtora de narrativas revisionistas e uma das, no Brasil, a principal produtora de narrativas revisionistas. Nesse vídeo, nessa live, o Ítalo Marcilli e os dois rapazes da empresa Brasil Paralelo debatem, discutem sobre democracia. É um vídeo curto e nele o Ítalo Marcilli profere algumas das coisas mais lamentáveis que eu já ouvi sobre o tema. E olha que hoje em dia o páreo anda difícil, o páreo anda duro. Entre outras coisas, o Ítalo Marcilli afirma que a democracia grega foi a única democracia que funcionou e fecha essa breve preleção sobre a democracia afirmando que a crise da democracia contemporânea está relacionada ao voto feminino. Ele fala da expansão do voto, mas cita nominalmente o voto feminino como responsável pela crise do sistema democrático. Então essa aula é uma forma não de responder ao Ítalo Marcilli, não de responder aos revisionistas da Brasil Paralelo. Não tem essa intenção. O que eu quero aqui é algo muito mais simples e ao mesmo tempo muito mais necessário, que é mostrar ou tentar mostrar que a história pode ser uma ferramenta, pode ser uma arma importante, imprescindível, eu arriscaria dizer, na luta cotidiana contra as muitas formas de preconceito, contra a ignorância e contra a mentira. E não menos importante, nós precisamos da história, nós precisamos de uma história atenta e sensível ao passado, mas principalmente atenta e sensível ao presente, se quisermos preservar as experiências democráticas. Eu dividi essa aula em três momentos. No primeiro, eu falo um pouquinho sobre a democracia, tomando como parâmetro a experiência grega, aquela que, segundo dizem, é o berço das democracias ocidentais. No segundo momento, eu tento historicizar um pouco a experiência democrática, tentando mostrar o que mudou, o que ficou, mas especialmente o que mudou na forma como as democracias modernas se apropriaram dessa tradição democrática ou da experiência histórica da democracia grega. E, por último, tentar pensar um pouquinho com vocês a crise da democracia contemporânea e buscar outras respostas que não a resposta misógina oferecida pelos revisionistas no debate, na live com o Ítalo Marcilli. Mas antes de começar, um alerta, que acho que é importante. Nessa aula, por N razões, mas em especial por conta do tempo, eu vou me ater a um recorte ocidental mesmo. Eu vou trabalhar com uma ideia de democracia que é a democracia ocidental, no recorte até bem quadradinho, assim. Não vou usar muito mais, porque o tempo não me permite e eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Então eu vou contornar todo um debate contemporâneo muitíssimo rico, muitíssimo sofisticado e necessário, que faz uma crítica à democracia desde, por exemplo, a perspectiva decolonial, apontando aí o quanto a democracia ocidental se constituiu também a partir daquilo que o Achille Mbembe chama de o corpo noturno da democracia, a exploração colonial, por exemplo, ao longo do século XIX, entre outras experiências trágicas e violentas, que também constituem, que também estão no cerne da democracia. Uma discussão importante e necessária, mas eu vou contorná-la hoje para tentar me ater a uma discussão um pouco mais rasa, talvez, mas me parece mais pertinente nesse momento em que mesmo essa democracia ocidental está sendo posta em questão por narrativas revisionistas, preconceituosas, ignorantes, negacionistas.
E eu começo voltando, portanto, então, à origem, não tanto a origem histórica, mas a origem etimológica da palavra democracia, porque essas coisas estão ligadas. Quando nós falamos em democracia e quando falamos que a democracia surge na Grécia, a gente está pensando numa experiência histórica, num contexto histórico-político muito específico, e nesse caso, particularmente, uma atenção à etimologia, ao sentido da palavra democracia, nos ajuda a compreender, ou a começar a compreender, o que nos distancia, o que nos difere daquela experiência em relação às experiências mais contemporâneas. A palavra democracia, ela é formada pela junção de duas palavras gregas, demos e kratia. Kratia tem um sentido muito específico, poder. Demos, por outro lado, é uma palavra ambígua. Ela pode tanto significar um corpo de cidadãos, alguma coisa mais restrita e mesmo mais elitizada, quanto povo. O povo comum, um sentido, portanto, mais ampliado do que o primeiro. Um pouco a grosso modo, a gente pode dizer que ambos os sentidos estão contidos na experiência democrática. Ou seja, o primeiro sentido, o demos tomado como um corpo de cidadãos, um corpo restrito de cidadãos, foi principalmente aquele da democracia grega. Uma democracia que autorizava o seu exercício por um corpo de cidadãos constituído fundamentalmente por homens livres e que excluía mulheres, que excluía escravos, que excluía estrangeiros e excluía provisoriamente homens jovens, porque eles poderiam participar e exercer o poder democrático quando chegassem à idade adulta. Por outro lado, a segunda noção de demos, essa que remete a alguma coisa um pouco mais ampla, uma noção de povo, ou povo comum, essa prevalece, ela é retomada e prevalece na experiência que constitui as democracias modernas. E essa é a primeira descontinuidade entre a democracia grega e as democracias que surgem, que se constituem e se consolidam a partir do século XVIII. Aquela é uma democracia exercida a partir de um corpo restrito de cidadãos, de um corpo formado por homens adultos e livres, e que excluía um conjunto expressivo daqueles que habitavam a cidade. Essa democracia moderna, ela pretende, não que ela tenha conseguido, mas ela pretende, no seu cerne, ser capaz de representar as aspirações de uma ampla maioria. Ela pretende, no seu cerne, ser uma democracia capaz de ser exercida não apenas por esse corpo restrito de cidadãos, mas por uma ampla maioria. Essa ideia de povo, que também ela foi ressignificada a partir da modernidade. Por outro lado, a experiência das democracias modernas, elas também não são homogêneas. É preciso tomá-las, e aí eu vou partir de dois marcos simbólicos, não digo consensuais, mas amplamente aceitos, como aqueles que inauguram as democracias modernas, que são as duas revoluções do século XVIII, a Revolução Americana, de 1776, e a Revolução Francesa, de 1789. E para fazer isso, eu vou pedir licença a vocês para ler os preâmbulos das duas constituições. Ambas são de 1791, e ambas dão forma e sentido à experiência revolucionária alguns anos antes. Então, a partir dessa leitura, eu vou tentar mapear rapidamente o que diferencia as duas revoluções e de que modo, a partir dessas diferenças, a gente pode pensar tradições democráticas, concepções de liberdade, de povo, de governo e mesmo de revolução, que se não são antagônicas, são bastante distintas. Começo com o preâmbulo à Constituição Francesa de 1791. Vamos lá. Abre aspas. A Assembleia Nacional
desejando estabelecer a Constituição francesa sobre a base dos princípios que ela acaba de reconhecer e declarar, abole irrevogavelmente as instituições que ferem a liberdade e a igualdade dos direitos. Não há mais nobreza, nem pariato, nem distinções hereditárias, nem distinções de ordens, nem regime feudal, nem justiças patrimoniais, nem qualquer dos títulos, denominações e prerrogativas que deles derivavam, nem qualquer ordem de cavalaria, de corporações ou condecorações para as quais se exigiram provas de nobreza, ou que supunham distinções de nascença, nem qualquer outra superioridade, senão aquela de funcionários públicos no exercício de suas funções. E segue. Não há mais venalidades nem hereditariedade para qualquer cargo público. Não existe mais, para qualquer parte da nação, nem para qualquer indivíduo, privilégio algum, nem exceção ao direito comum de todos os franceses. Não há mais corporações profissionais de artes e ofícios. A lei não reconhece os votos religiosos, nem qualquer outro compromisso que seja contrário aos direitos naturais ou à Constituição. Em contraposição a esse preâmbulo longo, pesado, impositivo, o preâmbulo da Constituição americana é sucinto. Algumas poucas linhas que dizem o seguinte: nós, o povo dos Estados Unidos, com disposição para formar uma união mais perfeita, estabelecer a justiça, assegurar a tranquilidade doméstica, providenciar a defesa comum, promover o bem-estar geral e fortalecer as graças da liberdade para os mesmos e nossos pósteres, fizemos regular e estabelecer essa Constituição para os Estados Unidos da América. Vocês percebem que os dois preâmbulos são muito diferentes, no formato, no discurso, mas para além dessa diferença mais óbvia, o que eles enunciam merece uma atenção. Porque há ali um entendimento muito distinto, como eu comentei há pouco, de política, há um entendimento muito distinto do papel do Estado e do governo, e há um entendimento muito distinto da própria ideia de democracia e a sua relação com o tempo e com a história. Tomemos como parâmetro o preâmbulo à Constituição Francesa. O que a gente tem ali é um discurso que coloca a necessidade de reinventar a nação. O que tem ali é um preâmbulo, é um discurso que afirma a necessidade de libertação. Libertação de quê? De um passado com o qual a revolução e a democracia que ela inaugura pretende romper. E essa ruptura, essa recusa a esse passado, que pesa sobre os ombros da revolução, da democracia que ela pretende construir, aparece de modo exemplar nas muitas vezes que o preâmbulo à Constituição Francesa utiliza a negação. Não será permitido, não será reconhecido, não será concedido, nenhum, é um conjunto de negativas que remetem a esse passado, a esse campo de experiências passadas com as quais a Revolução pretende romper. Algo muito distinto aparece no preâmbulo à Constituição norte-americana. Distintamente da França, em que a nação já existia, era preciso reinventá-la. O que nós temos na Constituição norte-americana é uma nação por inventar-se. Como todos sabemos, os Estados Unidos era, até pouco antes, uma colônia da coroa britânica. O processo de revolução, que é também um processo de independência, quer menos romper com o passado, portanto, e mais apontar em direção ao futuro. O que está em jogo não é reinventar a nação, mas é inventar a nação a partir desse processo de independência, e que não aponta ao passado, mas principalmente ao futuro. E aí, também nesse caso, a democracia norte-americana não se funda tanto sobre a ideia de libertação, de ruptura com esse passado absolutista, mas na ideia de liberdade, esse devir, essa alguma coisa que está no horizonte de expectativas dessa revolução que funda também uma democracia,
mas uma democracia que, nesse sentido, ganha um contorno algo distinto da democracia francesa, da qual ela é contemporânea. Então, são duas experiências distintas, embora contemporâneas, que bebem em fontes muito próximas, né, basicamente o liberalismo iluminista do século XVIII, mas que se constituem como modelos de democracia liberal e burguesa a partir de referências de relações com o tempo, de concepções de relação com a própria história, com o passado, o presente e o futuro, que são, como eu tentei demonstrar, bastante distintas. São esses dois modelos que deslizam para o século XIX e vão informar o processo que, ao longo desse século, o XIX, vai consolidar o que nós chamamos de democracia liberal ou democracia burguesa, mas com algumas diferenças, e elas são bastante significativas. A começar pelo fato de que a burguesia, que era revolucionária no século XVIII, ela se torna, ao longo do XIX, classe dominante. E isso opera mudanças muito significativas no modo como a democracia liberal se constitui no XVIII, fruto de duas revoluções, e como ela se consolida ao longo do século XIX. A burguesia, ao longo do século XIX, passa a ocupar posições estratégicas dentro do Estado. Ela dispõe cada vez mais de extensos recursos econômicos e, por último, e como resultado, ao menos em parte, de uma conjugação desses dois fatores, ela mobiliza recursos simbólicos, como, por exemplo, os discursos, o aparato jurídico, capazes não só de produzir novas sensibilidades, novos imaginários, mas de dar uma forma ao Estado mais condizente, de conduzir o Estado e as suas instituições mais condizentes com as aspirações e com os projetos políticos e econômicos dessa mesma burguesia. Então, de certa forma, a gente pode dizer que a democracia, ao longo do século XIX, ela é chamada de democracia burguesa e liberal, não só porque é inspirada nos princípios, nas ideias do liberalismo burguês, como no século XVIII. Ao longo do século XIX, a democracia se constitui e se consolida como uma democracia liberal e burguesa, porque conduzida pela burguesia, que dá a ela uma forma, que dá a ela uma organização, que dá a ela uma direção que é afim aos projetos políticos, econômicos, que são próprios a essa classe, que de classe revolucionária, no século XVIII, se consolida como classe dominante ao longo do século XIX. Mas há outras diferenças entre as duas experiências históricas, entre as duas democracias. A começar pelo fato de que as democracias modernas, essas que não são ainda contemporâneas, elas se constituem a partir de algumas instituições, de alguns ritos que lhe dão forma e sentido, a começar pela ideia de representação. A gente fala de democracia representativa, e essa ideia não existia na democracia antiga. A ideia de representação, a ideia de voto, essa ideia, esse rito pelo qual nós delegamos ao outro o direito de nos representar politicamente, é uma invenção das democracias contemporâneas que não existia na democracia antiga, na democracia grega. O que significou, inclusive, uma mudança na própria definição, se tomado aí o senso comum do que é a democracia. Nós vimos que, na origem, inclusive etimológica da palavra, a democracia é o poder. É o poder exercido, seja por esse pequeno grupo de cidadãos, seja pelo povo. Se nós perguntarmos a qualquer um o que é democracia, o que ele entende por democracia, quase que certamente a resposta será: a democracia é o governo do povo pelo povo. Esse sentido, já ele ressignificado, não de poder, mas de governo do povo pelo povo, é fruto dessa mudança, dessa ressignificação operada pelas democracias liberais e burguesas ao longo da modernidade, e que a afasta da experiência originária
que nós conhecemos da Grécia. Mas há também alguns pontos em comum. É possível encontrar entre as duas experiências a democracia coeva e a democracia antiga, algumas aproximações possíveis, a começar pelas resistências, pelos conflitos que atravessam ambas as experiências. A democracia moderna, especialmente a partir do século XIX, enfrenta inúmeras resistências, rebeliões, revoluções, tentativas de revoluções, que põem em xeque a própria democracia. E boa parte delas, cito como exemplo a Comuna de Paris, objeto de uma outra aula, a própria Revolução Espanhola, também objeto de uma aula anterior, são experiências de resistência que põem em xeque a democracia, não para anulá-la, mas para ampliá-la. Está em jogo nessas experiências, a Comuna, a Guerra Civil Espanhola, é a tentativa de radicalizar a democracia. Mas também a democracia grega não foi alguma coisa harmoniosa. Quando a gente escuta alguém falar que a democracia grega foi a única que funcionou, isso só pode vir de alguém que ignora as etapas, as fases, as mudanças, os avanços e os recuos de um processo democrático que não se fez linearmente. Só pode vir de alguém que ignora completamente também as distensões, os conflitos existentes na Grécia entre os que governavam e os que eram governados, incluindo aí tentativas de confrontar o poder democrático por escravos, por camponeses, por não cidadãos excluídos dessa experiência, desse poder democrático. E isso é de fato comum entre as experiências. Nenhum poder, seja na Grécia, seja nas sociedades ocidentais contemporâneas, nenhum poder, nenhum exercício democrático se constituiu sem rupturas, sem descontinuidades, sem fissuras, enfim, sem resistências. E um tanto quanto a grosso modo, de novo, essa democracia que entra em crise no século XX. Esse cenário de fragilidade, ele pode ser testado, inclusive, numericamente. Em 2018, uma pesquisa conduzida pelo Pew Research Center mostrou que em 27 nações pesquisadas, cerca de 51% dos entrevistados se diziam descontentes, insatisfeitos com a democracia. No Brasil, isso em 2018, no Brasil esse número era ainda maior e mais preocupante. Cerca de 83% dos entrevistados se diziam descontentes ou insatisfeitos com a democracia. Um ano antes, em 2017, uma outra pesquisa, essa conduzida internamente, mostrava números muito parecidos e muito preocupantes. 71% dos brasileiros se diziam descontentes ou desconfiavam da democracia, e um percentual bastante significativo, de alguma coisa entre 40% e 50%, diziam que a ditadura era um regime preferível, em alguns contextos, à democracia. As respostas à pergunta, por que chegamos a esse cenário, por que a democracia está em risco, por que chegamos a esse estágio de profunda desconfiança da democracia como regime político, como modo de governo. As respostas variam, e nenhuma delas, ou nenhuma resposta que vale a pena, nenhuma resposta que deva se levar a sério, remete ao voto feminino ou à expansão da participação democrática. Antes, pelo contrário, uma das razões desse cenário de fragilidade que nós conhecemos, que nós vivenciamos hoje, tem a ver justamente com o fato de que a democracia não foi capaz de cumprir aquela que era uma das suas principais promessas lá no século XVIII. Ela se constituiu e ela se consolidou à custa do predomínio de um grupo, ou de pequenos grupos, aos poucos se constituindo como grupos dominantes, e à custa da exclusão de uma ampla maioria. Não estou aqui negando à democracia os seus méritos, as suas virtudes. Houve mudanças significativas no modo como nós participamos e decidimos
a vida política. Por outro lado, essas promessas não se constituíram plenamente e nem de modo igualitário. A democracia moderna, a democracia ocidental, se consolidou também produzindo seus muitos outros. Seja esse outro o outro estrangeiro, o negro africano, escravizado nos países da América, mediado esse processo pelas potências europeias, a expansão colonialista ao longo do século XIX, mas também outros internos, o pobre, o negro, o criminoso, o delinquente, uma série de alteridades que não são toleradas, mas ao mesmo tempo são necessárias, porque fundamentam, dão sentido aos discursos e práticas que, em nome da saúde democrática, produzem inúmeras exclusões e consolidam cada vez mais e mais desigualdades, que são econômicas, como eu disse, de gênero, étnicas, de classe. Uma segunda razão para a gente entender a crise democrática é a imbricação construída ao longo do século XIX, mas muitíssimo mais gritante, muitíssimo mais presente nessas últimas décadas, que são as décadas do neoliberalismo, a fusão dos interesses dos grandes grupos econômicos com os do Estado. Uma aproximação, uma promiscuidade entre os interesses políticos e os interesses econômicos que lançou uma sombra de descrédito sobre a democracia, entre outras coisas, porque produzem mais e mais desigualdade. Não só, nesse caso, uma desigualdade política, mas também legitimam, justificam desigualdades econômicas, algumas delas gritantes. Um processo em que cada vez mais e mais uma minoria ascende economicamente, e essa ascensão econômica se traduz também em poder político, enquanto uma ampla maioria permanece excluída, tanto da economia quanto das decisões políticas. E mesmo o voto, esse rito, essa grande festa da democracia, mesmo o voto tem sido conduzido, tem sido orientado, não raro, por esses interesses econômicos e políticos que falei agora. Além de um processo que transformou, que deveria ser um momento de debate em torno e sobre a democracia, em um momento de espetáculo midiático. À medida que o próprio processo eleitoral foi sendo esvaziado de um sentido político, tomado aqui esse sentido, como do debate, como do confronto, e se tornou um espetáculo midiático como qualquer outro, isso também acabou lançando sobre a democracia e sobre um dos seus ritos fundamentais, que é o direito ao voto, uma desconfiança, mas não menos importante. Essa fragilidade, esse cenário de crise, ele é disfarçado por meio de discursos e de práticas que, inclusive, utilizam essa fragilidade, utilizam essa crise da democracia como instrumentos de legitimação de projetos políticos e pessoais de poder. Há uma inversão muito perversa naqueles discursos xenófobos, machistas, homofóbicos, preconceituosos, enfim, aqueles discursos e práticas que atentam contra a democracia, reivindicando, por exemplo, intervenção militar, a volta do AI-5, como a gente tem visto no Brasil nos últimos tempos. Portanto, práticas e discursos que atentam contra a democracia, mas o fazem justamente usando como argumento a ameaça à democracia. Então, é uma inversão. Quem ameaça a democracia, quem ameaça a democracia, tomada a democracia como um princípio, como uma ideia de garantia e de ampliação de direitos e liberdades, quem ameaça a democracia são aqueles que pedem golpe militar. Quem ameaça a democracia são aqueles que querem restringir liberdades e direitos. São aqueles que atentam contra liberdades e direitos, usando ou não a máquina do Estado. A perversão está em que esses grupos que atentam contra a democracia, as liberdades e os direitos, o fazem a partir de uma chantagem política, segundo a qual eles defendem a democracia contra aqueles que atentam contra ela.
E quem são os que atentam contra ela? As minorias, por exemplo, né? Que é o que está presente no discurso, né, lamentável, mas ao mesmo tempo muito revelador, né, do Ítalo Marcilli. Quando ele fala que a democracia entrou em crise à medida em que ela se expandiu, né, à medida que ela autorizou, por exemplo, o voto feminino, né, o que ele revela é um profundo ódio à democracia, desde que a democracia se tornou um instrumento utilizado pelas minorias, mulheres, negros, quem quer que seja, LGBTs, né, para ascender e para ocupar espaços políticos mais expressivos. Enquanto a democracia ela se pratica e se exerce apenas e simplesmente a partir de interesses ou como uma instituição garantidora de direitos e privilégios de alguns poucos, homens, brancos, héteros e etc., ela é viável. E talvez seja por isso que a democracia grega, na ótica do Ítalo Marcilli, tenha sido a única que funcionou. Porque ele olha para a democracia e vê um grupo de homens adultos, machos, todos eles, exercendo direitos e prerrogativas que lhes competem a mais ninguém. Na perspectiva do Ítalo Marcilli, dos revisionistas, dos negacionistas da democracia, essa democracia funciona. À medida que a democracia se amplia e passa a ser também um instrumento político de garantia de direitos e liberdades, ou ao menos de reivindicação de liberdades e direitos a grupos ditos minoritários, é preciso odiá-la. É preciso colocá-la em xeque para que ela volte a ser aquilo que idealmente ela já foi. Uma democracia excludente e elitista. Eu encerro, então, com mais uma questão. Quer dizer, nós precisamos renunciar à democracia, já que estamos frente a uma crise, frente a um cenário de fragilidade que é, entre outras coisas, resultado de uma apropriação da democracia por elites perversas, políticas, econômicas e mesmo intelectuais. Não. A democracia é frágil, a democracia é precária, a democracia é provisória, a democracia é uma experiência em construção, para usar um jargão mais ou menos comum, o que não significa que nós temos que renunciar a ela. Mas, pelo contrário, nós precisamos reivindicá-la principalmente como esse instrumento, como essa ferramenta que nos garante a responsabilidade pelo nosso presente e, ao mesmo tempo, o direito de construirmos o nosso futuro. Nós não podemos renunciar à democracia. Antes, pelo contrário, nós precisamos voltar a pensar como pensavam os rebeldes do século XIX, como pensavam os rebeldes da Comuna, os anarquistas na Espanha, como pensava Rosa Luxemburgo, a crítica, a teórica marxista, segundo a qual, numa crítica ao Lenin, num alerta à revolução bolchevique e aos riscos implicados de que ela resultasse numa ditadura burocrática e militar, Rosa Luxemburgo dizia que liberdade é sempre a liberdade de quem pensa diferente. Que o papel da revolução não deve ser estreitar a democracia dita burguesa, dita liberal, mas ampliá-la, radicalizá-la. E nesse sentido, e é nesse sentido que nós não podemos recusar, mas o contrário, nós precisamos reivindicar uma democracia mais radical, uma democracia ampliada, uma democracia não apenas formal. O nosso dilema é que no Brasil nós mal e mal construímos, nós mal e mal consolidamos essa democracia formal, que se vê agora ameaçada por um governo que flerta dia sim, dia também, com o fascismo mais escancarado. A Hannah Arendt, a filósofa alemã, dizia que a política, em especial a política democrática, tem como papel gerir a pluralidade dos homens e mulheres. Eu acrescentaria. Ela organiza, ela regula o convívio entre diferentes e não apenas entre iguais. O papel da política, a função da política, o sentido da política democrática, diz a Hannah Arendt, é a liberdade. E é nesse espírito que eu queria encerrar essa aula, afirmando que, ou reconhecendo que sim, a democracia está
em risco. Que sim, né, as democracias modernas, né, como tem nos alertado alguns teóricos contemporâneos, elas morrem por dentro. O colapso democrático hoje vem de dentro, principalmente. Né? A ameaça vem de dentro. Né? E a essas muitas ameaças é que precisamos estar atentos e sensíveis. E o caminho para defender a democracia passa por reconhecer a sua pertinência, apesar das suas imperfeições, apesar da sua precariedade, reconhecer as imperfeições, reconhecer a sua provisoriedade e reivindicar uma democracia mais ampla, mais radical e mais inclusiva. É isso, gente. A gente se vê semana que vem. Se cuidem, vida longa e próspera.